João Cavalcante, como é que você tá? E aí, Eduardo, tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Por Tranquilo. aí, você está? Tudo em casa. Tudo em casa, É tudo. isso aí. A gente vai se organizando assim, reorganizando, né? Sim, Porque foge, foge de qualquer tipo de cotidiano, de rotina, né, cara? E vocês sim. aí, tudo bem? Sim, Família? tudo bem, graças a Deus, em casa, com a família. Estamos aí nos guardando, né? Conforme os pedidos e as orientações. Continuamos em casa aí, aguardando aí as determinações para a gente poder voltar aí à nossa rotina, né? Legal. E você continua em Sorocaba? Continua em Sorocaba, a família permanece em Sorocaba, tá em Sorocaba. Eu fico durante os trabalhos, né? Eu fico a semana toda no CT e final de semana eu venho para casa. Oh, legal, legal. O Rafa aí, ó. Grande Rafa Paiva. Eu, eu, outro dia ele foi mencionado. Quem que falou dele, cara? O, pô, que se espelha nele. Acho que por quem que foi, cara? Falou, pô, esse cara aí é nota 10. Vou até ver aqui. Ah, Tava, eu me inspiro nele, né? É um grande cara que eu tenho o prazer de conviver diariamente com ele. Já fazem 5 anos que a gente trabalha junto. E eu me inspiro muito nele pela dedicação, comprometimento profissional e pessoa que esse cara é. Então, me espelho muito e gente, aprendo muito, muito com ele no dia a dia. pouquinho que a gente conviveu ali também no DB. Não foi tão pouco assim, né? Um pouquinho, parece que foram semanas, né? Mas foi um tempo bem rico, cara. E assim, o que mais me, o que mais me chamou a atenção no dia a dia com ele é que eu podia ser verdadeiro, não tinha problema nenhum. Quando ele falava alguma coisa comigo, quando ele questionava, eu sabia que não era nada de sacanagem, né? Era Sim. tudo na boa. Foi Ah, é assim uma pessoa sensacional, né? Sem falar no profissional, que ele vem evoluindo aí a cada ano, tendo suas conquistas profissionais, mas como pessoa é sensacional e, felizmente, para mim é um amigo pessoal também. Não, legal. Bom, o pessoal tá entrando aí. Eu tenho um cara que é pai aqui de um garoto aqui da Arena First e ele sempre participa, então eu tenho que esperar ele entrar para eu poder continuar. É o Marcelo aí, ó. Tá em todas as nossas lives aí, tá Bom, sempre acompanhando a gente. Bom, legal. João, vamos começar, cara. Eu conheci você lá, né, quando eu estava no Desportivo Brasil, você estava trabalhando em uma escola, né, oficial do São Paulo. Então, se apresenta aí pro pessoal quem é o João Paulo e o que ele faz hoje Sim, em dia. vamos lá. Obrigado, Eduardo. Sim, a gente se conhece desde a época do Desportivo, né? Eu sou aqui de Sorocaba, né? Me formei em Educação Física, então, como todos ou a maioria dos nossos garotos aí pensam em jogar futebol, em ser jogador, e eu tentava, mas até os 16 anos não consegui ingressar em nada, e daí fui seguir para a área acadêmica, né? Fui estudar e cursei Educação Física. Felizmente, no meu primeiro ano de Educação Física, ou melhor, no meu primeiro semestre de Educação Física, já comecei a estagiar na Escola do São Paulo, e estagiando na Escola do São Paulo, para mim foi muito rico, primeiro pelos profissionais que estavam na Escola do São Paulo ali no meu dia a dia, que já eram referências na região, e eu fui aprendendo muito e fui conseguindo ganhar outros contatos, né? Tanto dentro do São Paulo como alguns clubes que a escola já fazia indicação de jogadores, né? E dentro da escola mesmo ali, eu consegui crescer. Então eu comecei como estagiário, logo em seguida eu passei a ser professor e quando eu me formei em educação física, eu fui cobrado pelo diretor a ser coordenador da escola, passei a coordenar e nesse trajeto aí, eu fiquei 13 anos na escola. Nesses 13 anos na escola aí, se a gente colocar uma escola do interior de São Paulo, né, de Sorocaba, uma cidade de médio porte, nós conseguimos fazer viagens internacionais, conseguimos encaminhar jogadores para alguns clubes também, né? Como nós tínhamos jogadores no DB,
você participou também disso, tem o Breno, que hoje está no Grêmio, tem o Pansanato, que ainda está hoje no Desportivo, e alguns outros que passaram e seguiram seus caminhos. Então, nós conseguimos alguns destaques dentro desse trabalho da escola, e tinha um destaque grande também com a escola dentro do São Paulo. Então, a gente conseguiu evoluir bastante a escola nesses quesitos. E em 2015 estava havendo uma troca de gestão no São Paulo, e nessa troca de gestão no São Paulo, eu conheci novas pessoas que estavam assumindo alguns cargos no São Paulo. E aqui, ao lado de Sorocaba, sempre tem a Copa Votorantim, né? Eu sempre acompanhei a Copa Votorantim, sempre ia nos jogos para vivenciar um pouco dessa rotina dos grandes clubes, né? A gente estava sempre na escola, é uma realidade diferente. E em um desses jogos da Votorantim em 2015, eu fui até o vestiário ao final do jogo parabenizar o Gui, e conversando com o Guilherme, logo em seguida apareceu o William, que estava assumindo a coordenação da captação do São Paulo. E o Guilherme me apresentou o William. E eu fiquei conversando com o William, uma pessoa sensacional também, né? O William hoje, que é observador da CBF, da Seleção Brasileira. Sim. Estava chegando no São Paulo, fiquei conversando com ele, falando sobre a escola, sobre o que a gente fazia na escola, e aí foi. Passou alguns dias, ele me pediu o meu currículo, eu encaminhei para ele. Passou mais alguns dias, ele me chamou para conversar, eu fui até o clube. Foi na ocasião que eu conheci o Júnior Chávari e o Diego Cabreira, que eram coordenador e gerente na época, e me apresentaram um projeto e que tinha interesse da minha contratação para o clube, porque já tinham buscado histórico, saber um pouco da minha pessoa, tanto dentro do clube como na região aqui de Sorocaba também, os contatos que eles tinham, e eram boas referências, e me fizeram uma proposta e não teve como recusar, né? Acho que nós sempre sonhamos em trabalhar num clube grande, e eu estava indo para um projeto grande e com pessoas que me deram no início assim muita confiança para trabalhar. Eu que vinha de uma realidade de escola de futebol, você ir para um clube de futebol grande sem ter passado talvez por outros clubes para você conseguir calejar nesse período. Então foi muito bom. Quando eu fui contratado inicialmente no clube para ser observador técnico, quando o William me chamou, que trabalha diretamente com o William na captação, mas eles queriam e deixaram eu também nesse primeiro ano, vamos dizer assim, que eu vivenciasse de tudo, né? Que eu pudesse vivenciar de tudo. Então eu vivenciei preparação física, auxiliar técnico, viajei para fazer captação, fiz avaliação, ajudava na rotina dentro do clube, na chegada de novos atletas, e também viajei com algumas categorias nesse primeiro ano. E ao final do meu primeiro ano, eu cheguei para o William e para o Cabreira, que estavam no clube, e falei, olha, de todas as funções que eu vivenciei, eu preciso dar um feedback para vocês, um retorno para vocês, e eu me identifiquei com a supervisão. Quando tiver a disponibilidade na função da supervisão, eu gostaria de estar, legal, beleza, legal, vamos ver como que vai ser. Quando virou o ano, logo na sequência, já teve uma EFIPAM, que eles já me colocaram para viajar para a EFIPAM já, então também foi um baita aprendizado, já pegando de cara uma EFIPAM num outro estado, então foi bem legal a experiência da EFIPAM. Quase num outro país, né? Quase no outro país, ali, beirando o Uruguai. Então fomos para a EFIPAM, foi muito rico, né? Acho muito importante a experiência que nós tivemos, foi com a geração 2002 na EFIPAM. E logo na sequência que nós retornamos da EFIPAM, eles me deram a supervisão do Sub-11 e Sub-13. Então, tudo aquilo que eu tinha adquirido com o tempo de escola que eu passei, com contato com os pais, organização, tudo isso me ajudou bastante nesse início no São Paulo. Então, tive o William ali por muito tempo ainda do meu lado, que me passou bastante experiência, que contribuiu muito para a minha formação também hoje. E foi seguindo. Primeiro ano eu fiz Sub-11 e Sub-13 e ajudei também bastante na parte administrativa da supervisão, junto ao William. No final do ano 2016 foi bem legal, legal por um sentido, mas por uma fatalidade, que foi a situação que aconteceu da Chapecoense, né? Da tragédia da Chapecoense, 2016.
e o São Paulo estava na final do Paulista e da Copa do Brasil. E como as competições elas foram postergadas em uma semana, a final da Copa do Brasil e do Paulista passaram uma semana à frente. E nessa data nós já deveríamos estar competindo na Copa RS. A direção e a gerência correu atrás, tentou mexer. O que nós conseguimos junto à organização da Federação Gaúcha foi da mudança dos jogadores. Então isso nos ajudou, mas nós não conseguimos trocar as datas, porque já tinha a data da competição, né? Então, ali a coordenação, na época era o Cabreira, me chamou, né? Eu era o supervisor do 11 e do 13, viajei com uma categoria sub-20 para uma Copa RS, com uma baita competição. Foram feitos foram pegos profissionais de diversas categorias. Então pegou o Rafa, né? Rafa Paiva, que era do sub-15 na ocasião. Viajamos com o sub-20, o Danilo, preparador físico, que hoje está no Fortaleza, com o Rogério, era o preparador físico. Pegou o roupeiro, que era do sub-19, o massagista do sub-13, fez um catado da comissão. Nós treinamos 5 períodos para viajar para a Copa RS, mas todos assim, tanto os atletas, né? Alguns estavam subindo do sub-17, quanto a comissão técnica viu uma oportunidade muito grande de se consolidar dentro do clube e fizemos uma baita competição e felizmente fomos campeões aí. O pessoal brincava muito, o São Paulo veio só para cumprir tabela, para participar, quase da primeira fase, passamos em primeira no grupo, fomos ali com bastante empenho de todos os profissionais e dos atletas e felizmente fomos campeões da RS em 2016 e 2017 seguimos crescendo dentro do clube também. Fomos para a IFIPAM, participando de outras competições a nível nacional também. Em 2017 houve uma troca na gestão do clube, né? Ano político, então houve uma mudança, então trocou a direção e alguns outros cargos na chefia. Foi quando o clube optou por não ter supervisor fixo por categoria. Então, hoje, dentro do clube, nós temos um supervisor administrativo, que é o Cláudio, e temos 3 supervisores por categoria. Então, toda a parte organizacional, administrativa e burocrática em relação aos atletas, somos em 3 supervisores, mais o supervisor administrativo, que a gente organiza toda essa situação em torno dos atletas, as rotinas e a logística dos atletas ali dentro do CT. E estou desde 2007 aí, Eduardo, nessa função de supervisor das categorias e também na parte administrativa da captação também. Bacana, cara. Estendi um pouquinho aí para explicar, né? Não, mas uma história que passa, acho que por muitos cenários, né? Eu também trabalhei em clubes e tudo mais. A gente sabe que para chegar nisso, né, que você está retratando da supervisão, muita coisa foi feita lá atrás, né? Você não vamos falar assim, não é filho de um grande político do cenário do futebol e ganhou essa função. E o supervisor, às vezes algumas pessoas aqui no Paraná fazem uma confusão. Em São Paulo, no Paraná, o supervisor ele trabalha como um coordenador também. No estado de São Paulo, ou até mesmo em Curitiba, em outros estados, o supervisor faz uma função bastante administrativa, bastante voltada à logística. Conta um pouquinho sobre o papel do supervisor no São Paulo e como que funciona e o que exatamente vocês fazem no clube. Sim. A gente passando um pouco sobre o papel do supervisor, né? Até para mim, quando cheguei no São Paulo e tive toda essa vivência inicial com a função de supervisor, foi para mim muito novo, né? Eu até realmente desconhecia essa função dentro do futebol até eu estar no São Paulo. A gente trabalhava numa escola de futebol e dentro da escola de futebol sabe que você faz tudo, né? Você é roupeiro, você é massagista, nutricionista, psicólogo, você faz tudo. A certeza que eu tive dentro da escola contribuiu muito para a função que hoje eu exerço. Então, a gente não vê nenhum curso específico para supervisor, né? A gente vê hoje dentro das funções
do futebol, preparador físico, fisioterapeuta, analista de desempenho, auxiliar técnico, treinador, tendo vários cursos que são ministrados para qualificação desses profissionais. E para supervisão, você não vê esse tipo de curso, né? Talvez alguma coisa que se assemelhe é a parte da gestão, mas acaba sendo uma coisa muito maior dentro do clube, né? Então, para supervisor, que é ali o sistema operacional, talvez o coração do clube, onde faz as engrenagens funcionarem, onde você passa pelos setores, saber se está tudo caminhando direitinho, para conseguir passar para a comissão técnica e para coordenador que está tudo rodando, você não tem nenhum curso específico em relação a isso. Então, a sua experiência do dia a dia, a sua experiência adquirida com outros empregos, é isso que te fortalece. Hoje, dentro do São Paulo, na nossa função de supervisor, nós temos, eu especificamente, tenho uma parte administrativa na captação, com os agendamentos e o controle e saída dos atletas do clube, né? Os atletas em avaliação. E dentro das categorias, nós auxiliamos ali aos treinadores e a coordenação com as relações de atletas, as documentações dos atletas, deixando tudo organizado para que o atleta esteja apto a estar no campo treinando. Dentro disso também tem questões, você falou que das viagens, né? Para o Rio Grande do Sul e tudo mais. Depois eu até vou perguntar, tem uma questão sobre as viagens lá na escola, as viagens internacionais. Sim. A gente também tem esse DNA, né? O nosso diretor, o Maicon, quando ele lança o projeto, ele colocava assim, o DNA desbravador, que é o DNA de sair, de viajar, de buscar torneios diferentes. Na época, a escola só tinha o futsal. Hoje ela tem futsal e futebol, mas a gente... E quando eu entrei, ele falou, Eduardo, eu não quero perder isso, é um diferencial nosso. Conta um pouco sobre esse papel do supervisor em viagens. Sim, sim. Você quer que eu fale especialmente nas viagens do São Paulo ou nas viagens que eu fazia pela escola? Pode falar do São Paulo, depois eu pergunto da escola. Tá. Nas viagens pelo São Paulo, a nossa função é, junto da comissão técnica e da coordenação, planejar todas as nossas rotinas e programações dentro da viagem. Então, se nós temos uma viagem curta, vou dar um exemplo aqui, Campeonato Brasileiro, sub-17, sub-20, onde a federação, elas nos cedem as passagens e hospedagem, a gente recebe com alguns dias de antecedência de uma empresa que presta serviço para a CBF. Nós recebemos o localizador do voo e as passagens aéreas e o hotel que nós vamos ficar. Então, em cima disso, a gente já traça todo um planejamento. Então, quando eu vou conversar com a comissão técnica sobre a programação que nós vamos realizar nessa viagem específica, eu já vou ali com as informações de hotel, qual a distância do aeroporto para o hotel, do hotel para o estádio, do estádio para o hotel, para a gente programar tudo isso. E depois que a gente programa tudo isso com a comissão técnica, a gente passa isso para a parte da logística da CBF, né? Que deixa na cidade onde nós vamos jogar um ônibus nos esperando, o hotel nos esperando, e depois que a gente planejou tudo isso, a gente vai supervisionando tudo isso, né, Eduardo? Então eu ligo para o hotel saber se está tudo reservado, se os quartos estão certos, se a empresa de ônibus está nos esperando lá no aeroporto quando nós chegarmos. Então a gente vai depois supervisionando tudo isso. Então, assim, nossos supervisores temos descanso quando a bola rola. Porque até a bola não rolar, nós estamos preocupados com a documentação, estamos preocupados se o ônibus está ali, mas antes disso nós já temos que estar preocupados com o gelo, com a água, para estar suprindo tudo isso, as funções dentro da comissão técnica, né? Então, nós supervisores fazemos todo aquele link com as funções. Então, com o treinador, está tudo ok com o treinador, com o preparador físico, com o roupeiro, com o massagista, com mais algumas funções que eventualmente possam estar na viagem, o fisioterapeuta, o analista de desempenho, para estar dando esse suporte a todos eles aí durante a viagem. Não, legal. A gente foi em 2018 para a Itália jogar um campeonato de futsal lá em Montesilvano, próximo ali a Pescara. Conta um pouco das suas experiências agora lá na escola. Sim. Vocês foram para a Itália, que eu vi.
e prova. Nós tivemos, nos meus últimos 5 anos na escola, nós tivemos, tipo, no mínimo 2 viagens por ano ali na escola. Até tem um amigo que está aí também assistindo a live, que é o Marcelo, que, que trabalhava na escola do São Paulo em Curitiba, que foi quem me apresentou o Alex, né? Sim, Então, em uma viagem que fomos com eles também. Então, o Alex é fera, Planeta Bola aí, o pessoal é fera, muito bom. Então, uma viagem, o Marcelo me convidou para estar indo como auxiliar técnico dele numa seleção de um torneio que tinha sido realizado em Curitiba, para ser auxiliar técnico dele nessa viagem. E disso que eu fui auxiliar do Marcelo, nós fomos para um torneio na Itália, em Pordenone, na Itália. E nessa viagem eu conheci o Alex. O Alex virou um grande amigo, né? Então eu fui com aquela viagem na cabeça, aquilo martelando na minha cabeça. Falei, caraca, preciso fazer com que isso dentro da escola possa virar uma realidade. Então quando eu retornei da Itália, já voltei com um monte de ideia, com várias situações. E já chamamos o Alex prontamente veio até Sorocaba, conversamos e começamos a planejar as viagens até então. Então aí nós tivemos viagem para a Itália, para a França. Eu fui em 3 oportunidades para a Itália, fui em 2 para a França. E teve mais uma viagem também internacional que nós fizemos, essa é muito marcante também pela grandeza do torneio, que é a Gothia Cup. A SKF, que é uma empresa de rolamentos, ela é sueca, né? Tem uma filial aqui no Brasil, ali em Cajamar. Eles organizavam um torneio onde o campeão desse torneio poderia viajar com tudo pago para a Suécia participar da Gothia Cup. E nós ficamos sabendo, nós nos inscrevemos, tinham muitas inscrições, só 32 equipes participavam da competição, que era mata-mata. E nós nos inscrevemos. Eu fui no congresso técnico, era um sorteio no congresso técnico para saber quais seriam as equipes que entrariam no torneio. Nós fomos sorteados para entrar no torneio, é um torneio de um final de semana, é um sábado e um domingo o torneio, foi muito rápido e felizmente nós fomos campeões. E em seguida fomos para a Gothia Cup, que é um baita de um torneio, né? Baita de um torneio, uma baita experiência. Você ir para uma abertura de um torneio com 60 mil pessoas no estádio é surreal, assim, de emocionante, então foi muito legal. E isso tudo que nós vimos dentro da escola também, já embutindo essa cultura, né, dessas viagens internacionais, do lado cultural, de você agregar aos atletas, enquanto Que é o isso maior era ganho, né, João? muito, muito, é demais, né, é demais. Então isso foi muito importante, e mesmo após eu ter ido para o São Paulo, eu tenho contato com os profissionais da escola hoje, e eles estão tentando sempre viajar também, então continuam também com essa situação das viagens aí, que eu acho muito importante. Acho que é muito rico e muito válido. Só colocar um comentário aqui. O Kleber Oliveira perguntou assim, se ele sente a mesma emoção das viagens da escola de Sorocaba com as viagens de São Paulo. Base. Kleber é um parceiro. Quando eu falo essas referências das pessoas que estavam quando eu comecei no São Paulo, ele era um deles. Já era um profissional muito conceituado na região, era professor da escola lá do São Paulo, e eu comecei a estagiar com ele também, como com o Felipe também, que eu já vi que está aí na live, mandou um abraço também. Foi com eles dois com quem eu aprendi muito também nesse período. A emoção é diferente, né? É uma emoção diferente. No São Paulo a responsabilidade é muito grande, né? Nós estamos representando um grande clube. Eu tive a de ir com o São Paulo para a China, né? Num torneio em 2016 também. Então a cidade é muito grande, você está num outro país, responsável por uma delegação de um clube grande do São Paulo. Então tudo que você faz é muito visado por todos, né? E quando a gente viajava com a escola, tem a responsabilidade de você cuidar também dos filhos dos seus pais, dos seus alunos. Então, a responsabilidade tão grande. São emoções diferentes, muito boas. Não tem como a gente descrever aqui, são muito boas, mas são emoções diferentes. Ouvir o hino nacional em outro país faz diferença, né? Muito, nossa, muito. O Marcelo tá aí, ele sabe, ele pode até depois contar a história, ele vai falar.
Primeira vez que eu fui para essa viagem internacional na Itália, quando tocou o hino nacional, nós entrando em campo, meu Deus do céu. Ele falou, eu não estou te reconhecendo. Eu falei, nem eu estou me reconhecendo escutando o hino nacional na Itália. É bem Ó, interessante. tem um comentário aqui, também do Kleber. Eu acho que é uma lembrança boa. Não posso deixar passar. Claro, claro que a gente lembra. Claro que a gente lembra. Kleber estômago de brinquedo. Bom, eu vou soltar as perguntas porque às vezes tem a ver com o que a gente está falando, né? O Pedrinho Pedrinho Costa perguntou se o supervisor nos Jogos do Paulista, né, o supervisor acompanha a categoria fixa ou também é rotativo. Você tinha comentado que vocês são em 3, né? Sim, sim. Pedrinho, prazer em falar com você aí, prazer poder você estar participando da live aí. Obrigado aí pela presença. Todas as competições, nós supervisores somos rotativos, né? Os 3 supervisores de categoria, eles vão rodando nas competições e nas categorias. Então, não tem nenhum supervisor fixo por categoria e nenhuma competição. A não ser que seja competição de tiro curto, né? Uma semana, você viaja para a categoria, permanece naquele local. Agora, as outras competições a gente vai rodando. Até passando um pouco para conseguir exemplificar essa situação do Pedro, dentro da nossa rotina semanal no clube dos supervisores, né? A gente tem algumas tarefas já determinadas para os supervisores, né? Então, e todas as nossas categorias, do 11 ao 20, que são as categorias competitivas, nós temos já tudo padronizado. Então, nós temos algumas organizações em relação à pasta das categorias nas competições, então, que facilita muito essa nossa interação entre os supervisores para as competições. Então, todos os supervisores estão cientes das situações de cada competição. Acaba ficando um volume grande, mas a gente tem tudo isso fragmentado nas pastas de cada categoria, que se você viajar com o Sub-11 essa semana, e na semana que vem com o Sub-17 para o brasileiro em Recife, você vai ter todas as informações ali para você conseguir acessar e conseguir municiar a comissão técnica das informações que eles precisarem. Legal. Só um comentário aqui. O William Oliveira, eu peço que ele mande a pergunta, porque cortou aqui o Instagram, não deixa a gente ver. Ele está perguntando em relação ao Sub-12, ano ruim. Então, pode até escrever aqui na tela mesmo, o William, para a gente poder ler aí o William é o pai de um aluno nosso, monitorado nosso. O William é o pai de um aluno nosso, o Raí, 2008. Então, a gente tenta, dentro do processo do monitoramento, quando tem a possibilidade de algumas competições, a gente tenta deixar o grupo mais forte e trazendo os atletas monitorados que tenham maior destaque dentro do processo. Legal. Nesse começo, João, tem algum profissional referência assim que você lembra ou que você conviveu ou que você gostaria assim de não de agradecer, enfim, mas de falar para a gente o porquê que ele se tornou referência para você? Eduardo, são vários profissionais, né? Eu tenho a sorte, vamos dizer assim, a felicidade de ter, durante essa minha estada no futebol, aí, esse tempo que eu estou no futebol, desde que eu comecei a estagiar, eu tive várias pessoas que foram muito importantes para mim, com conselhos, com palavras, com exemplos durante todo... esse ano, em fevereiro, eu completei 18 anos estando no futebol, né? Tanto os 13 anos de escola, como mais 5 anos de São Paulo hoje, 18 anos. Até eu falei, caraca, 18 anos já, como passou rápido. E eu tenho muitas pessoas nesse tempo que me agregaram e agregam muito. Tem pessoas que eu falo hoje, até hoje, com essas pessoas. E talvez se eu começar a comentar aqui serão muitas e talvez eu não vou conseguir lembrar de todos, né? Mas eu tenho, como eu já comentei, o Felipe e o Kleber, que são pessoas que me ajudaram muito. Tem o Calota, que é o diretor da escola, na oportunidade, quando eu comecei a trabalhar na escola do São Paulo, em Sorocaba. Tinha o Rodrigo Pignataro, né?
que era preparador físico e coordenador do São Paulo nas categorias menores. É um cara com quem eu converso até hoje. Um cara sensacional. Então, aí, hoje, dentro do São Paulo, na minha passagem, tive o William, com quem contribuiu muito, uma pessoa amiga, uma amizade que eu fiz dentro do futebol. Tem o Guilherme, tem o Marcelo Francisco, que deve estar nos assistindo. Tem o Rafael Paiva aí também, que são pessoas assim que estão mais próximas. Eu tenho vários amigos, o pessoal que convive comigo no dia a dia da nossa semana lá no CT, que a gente mora numa chácara no CT ali. A gente sabe que a gente se supera um com o outro, com a distância das famílias e com a rotina dos jogos ali. Então, tem muita gente que me ajudou nesse processo e me ajuda, Eduardo. Então, tem muitas pessoas que eu sou muito grato aí a todas essas pessoas aí e os profissionais aí que talvez eu acabei não mencionando o nome, mas que sempre contribuem com a nossa formação aí. Legal. Vou só passar aqui um pessoal que está entrando, que a gente está vendo aqui. Tem o Juan, que é atleta nosso, que está no Atlético Paranaense. Tem o Iago aqui, que acabou de entrar, 2006, atleta nosso aqui da escola. Tem o pessoal presente aqui. Tem algumas perguntas que foram feitas no cenário mais técnico, de formação de jogador e tudo mais. Eu vou passando um pouco, e aí, conforme a gente vai batendo papo, a gente vai falando sobre isso. Sim, legal. Até perguntaram sobre se tem uma agenda de torneios internacionais já no começo do ano e permanente. Então, tipo assim, você sabe que esse torneio vocês vão sempre. Então, para os torneios internacionais, os convites geralmente chegam para o coordenador, né? Então, é a coordenação quem faz esse planejamento e a viabilidade da participação nesses torneios, né? Hoje, dependendo da idade ou da categoria para participar dos torneios, fica meio inviável devido ao calendário, né? Sempre falo que o nosso calendário hoje, sub-17, sub-20, é igual ao profissional, né? Nós temos aí na média de 60 jogos oficiais ao ano, né? Com competições nacionais e estaduais. Então, essa parte fica mais a coordenação. A gente tem talvez umas lacunas ali dentro da programação, mas nada determinado quais os torneios internacionais que temos assim a participar. E eles mudam também, né? É difícil assim o campeonato que vai acontecer sempre, que não seja um campeonato oficial, como você falou, de alguma liga específica, né? Sim, porque o clube também tem algumas restrições em relação a alguns campeonatos, né? O clube tem alguns processos que já são internos, então para até você ter aprovação e você ir para um campeonato internacional, tem várias situações que precisam ser aprovadas internamente no clube, né? Então não dá para a gente bater todo ano, a gente participar, né? Nós temos participado nos últimos anos de alguns torneios internacionais, mas sempre com alguns convites bem antecipados e já conseguindo se organizar bem antes dessa participação. Legal. Tem uma pergunta aqui, acho que bastante pertinente. Quantos atletas têm alojado hoje no São Paulo e quantos quartos nos alojamentos, né? Qual a capacidade do São Paulo de receber os atletas? E aí, conta um pouquinho para a gente sobre essa estrutura toda que o São Paulo tem. E depois eu vou fazer uma pergunta ligada aos profissionais do São Paulo, lógico. Tá, então eu vou, para passar essa pergunta, eu vou aproveitar e falar um pouco todo sobre a nossa estrutura do clube. O clube hoje está numa área de 230 mil metros quadrados, né? A área do CT de Cotia. Nós temos 13 campos de futebol. Desses 13 campos, 8 são para jogo de 11, vamos dizer assim, né? Temos 4 que são de tamanhos oficiais, sendo um nosso estádio iluminado com arquibancada. Temos um hotel dentro do clube. Esse hotel nós temos em torno de 50 a 60 quartos, todos quartos duplos, fazendo observação que o São Paulo sempre recebe intercâmbio, né, com algumas equipes do exterior. E na Copa do Mundo no Brasil, a Colômbia, né, utilizou o CT de Cotia como a sua sede. Então, saindo do hotel, nós temos os alojamentos também, que são todos quartos duplos, que são no primeiro piso, vamos dizer assim, do CT, ali na parte inferior do clube. Ali nós vamos ter mais uns 50, 55 quartos também ali,
para alojar ali de 120 a 130 atletas na parte inferior. No hotel nós temos essas 50, 60 vagas, eu não me recordo assim, exatamente o número de quartos do hotel. Temos um refeitório dentro do clube mesmo, a cozinha, temos o nosso refis também, né, que é referência, né, nosso departamento médico, fisioterapia e fisiologia, todo muito estruturado ali, muito próximo, igual o que é a Barra Funda do profissional. E os campos de treinamento, né? Acho que dispensa comentários a qualidade dos nossos campos ali, que é sempre depois da ponte, né? Depois da ponte ali que ficam os campos ali, talvez com mais qualidade, que é onde treinam as categorias que estão no ano competitivo, né? Que treinam ali. Então, respondendo a pergunta, nós temos hoje 160 atletas alojados, do sub-14 ao sub-20. Então, todo atleta do sub-14 ao sub-20, todos estão alojados no clube. Acontece uma pirâmide de números de atletas por categoria, Johnny? Sim, sim. Vamos dizer que na teoria, sim. Vamos dizer na teoria, sim. Claro que tem uma geração ou outra que acaba tendo um pouco menos atleta, mas nós temos atletas em todas as gerações, né? 2006, esse ano, que é o sub-14, até o 2000, que é o último ano do sub-20, né? Então, nós temos aí, em todas as categorias, aí nós temos atletas. A gente começa hoje nosso sub-16 com 32 atletas, nós temos hoje. Sub-15 nós temos 32, temos 25 no sub-16, 18 no sub-17, que é o 2003. Aí no sub-20, que já é junto com o sub-19, que engloba 3 categorias ali, nós temos 42 atletas ali no sub-20, no total do sub-20, né? Tem os meninos que subiram do sub-17 do ano passado, os 2002, segue essa sequência aí. Bacana. E você tinha comentado sobre a captação, né? O processo todo de logística, até de entrada do garoto, né, no clube. Como que é feito? Como que vocês lidam ali administrativamente com esse processo, João? Sim. Nós temos alguns processos dentro do clube, né? Por os atletas estarem ingressando. Então, nós temos hoje, nós começamos hoje com a categoria sub-10. A categoria sub-10 começa a ser formada por atletas que são do futsal e das escolas licenciadas do clube. Então, do futsal e das escolas licenciadas, a gente começa a montagem desse grupo sub-10. Então, começamos a montar ali, vamos trazendo os atletas que vão sendo destaque nas escolas, nos torneios que são organizados para as escolas. A gente vai vendo os destaques e vai trazendo, como também nós temos uma captação forte no futsal, vamos captando alguns destaques do futsal das categorias menores e vamos trazendo para dentro do clube. E também tem os atletas que são observados pelos nossos captadores, né? Que estão viajando pelo Brasil e começam a ver atleta dessa idade, já vão monitorando, acompanhando e vão trazendo para dentro do clube. Os atletas que são ali, vamos dizer, de um raio aí até de 100 quilômetros, vamos colocar assim, eles já treinam semanalmente no grupo da categoria, de 10 a 13 anos, mesmo para avaliação. A gente tenta trazer já esses meninos que são avaliados e foram vistos pelos treinadores ou pelos observadores, a gente já traz no grupo da categoria para treinar durante a semana. Os atletas que são fora desse raio dos 100 quilômetros aí, vamos dizer assim, a gente fala que são os monitorados, né? Então a gente vai trazendo eles a treinar, eles vêm, treinam uma semana no clube. Dentro dessa semana, se ele teve um bom desempenho, a comissão gostou, achou interessante, ele entra no monitoramento. Então aí ele volta para casa e a cada 2 meses e meio, 3 meses, ele retorna e passa uma semana com a gente e segue nesse processo conforme a comissão vê que ele tem evoluído e vem crescido dentro do processo e de acordo com a projeção que foi feita dentro desse processo para ele. Aí esse processo termina nos 13 anos, né? Assim, começamos nesse processo, com 13 anos a gente finaliza esse processo do monitoramento. O atleta chega no monitoramento. De que forma? A gente traz todos os atletas que permaneceram no monitoramento e que treinam semanalmente com o grupo
para dentro do clube durante uma semana. Então, vou dar um exemplo com números para você. No ano passado, que foi a categoria 2006, nós somos campeões paulistas sub-13, tinha o grupo da categoria que jogou a competição e os monitorados do Brasil todo. Nós chegamos no número de 92 atletas no final do ano. Então, nós chegamos em dezembro com 92 atletas, trouxemos todos para dentro do CT. Eles permaneceram uma semana treinando, todos alojados, já vivenciando uma rotina, né? Apesar de todos já conhecerem a rotina do clube por já estar no monitoramento, e os atletas que já treinavam durante a semana saber como funciona. Trouxemos todos dentro do CT e eles passaram pela avaliação da captação, da categoria sub-13, sub-14, foram todos acompanhados a semana toda, juntamente com a psicologia, assistência social e a pedagogia. Então, nesse processo dessa semana, nós trouxemos eles no período da manhã. Eles faziam atividade técnica, né? E na parte da tarde, atividade social. Até quando no último dia, na sexta-feira, nós nos reunimos, né? A captação com as comissões técnicas e definiu a quantidade e a qualidade dos atletas que permaneceriam no processo. Então, a psicologia, a nutrição, a odontologia, a pedagogia, todos davam o seu parecer sobre o atleta para conseguir ser debatido a permanência ou não do atleta no projeto do Sub-14. Esse é o projeto que inicia da captação, que é o monitoramento, até o Sub-14. Quando virou o ano, já no primeiro dia de fevereiro, né? Foi um sábado, 1º de fevereiro, foi um sábado, quando os atletas se apresentaram no clube. Então, todos que foram selecionados, nós já fizemos a aprovação, comunicamos os atletas, os pais, pedimos a documentação e os pais dos atletas se apresentam no clube uma semana antes das outras categorias, para ter essa adaptação, para fazer tudo dentro do clube e para já começar a ir para a escola. Então, nós trouxemos eles no dia 1º de fevereiro. Nesse dia, os pais do atleta se apresentam e todos os profissionais do clube que fazem parte da rotina e da logística dos atletas, o dentista, o médico, o fisioterapeuta, a assistente social, se apresenta para os pais e demonstra como que é o processo dentro do clube, como os filhos que eles estão deixando com a gente serão conduzidos ali no processo. Legal, você falou um ponto importante. Qual a importância da escola nesse processo de formação do atleta, João? Grande, muito grande, Eduardo, muito grande. O São Paulo dá uma importância gigantesca para a escola, como não poderia ser diferente, né? A gente sabe que os meninos vêm de diversas partes do país e nós temos que tentar minimizar tudo isso, colocar todos de certo nível para conseguirem ir para a escola, mas o São Paulo dá muita importância para isso. Tanto que essa semana que eles estão de avaliação e vão passar a morar no clube no ano seguinte, eles fazem essa prova com o pedagogo, que nós chamamos de nivelamento escolar, né? Então, ela também nos dá embasamento em números para conseguir, na hora, ou numa dúvida de um atleta, você conseguir, municiar a comissão ou quem está tomando a decisão de ficar ou não o atleta. Você sabe que o atleta tem um intelectual maior, ele tem mais chance de desenvolver melhor as formas do jogo e por aí vai, né? Se ele tem um cognitivo menor, sabe que vai ser muito mais difícil ele conseguir entender o jogo, a gente sabendo hoje o quanto o jogo é complexo, né? Você conseguir entender todo o jogo, hoje você não joga mais com uma qualidade, né? Você tem que jogar, você tem mais de uma valência física e por aí vai. Então, é muito importante. Todos os atletas hoje do clube estudam em colégio particular, todos os atletas vão para o colégio particular, o São Paulo fornece todo o material e uniforme para os atletas. E até é interessante que o São Paulo fez uma situação com o colégio, pensando nas categorias sub-16 e sub-17, né, que já estão no ensino médio. Então, os atletas sub-16 e sub-17, eles estudam 2 períodos, 2 dias na semana de manhã, 2 dias na parte da tarde e 2 dias na parte da noite. Como a do 17 começa essa rotina muito próxima do profissional, de viagens, tudo, isso facilita que eles percam menos aulas.
E também um dia na semana é online. Então eles estudam segunda e quarta à noite, terça e quinta à tarde, sexta-feira é online. Então isso facilita para que eles estejam sempre também são cobrados, porque eles também têm tempo de ir para a escola também. Colaborando com isso, fora o colégio particular que o clube paga para os atletas estudarem, nós temos 5 professores particulares que permanecem toda a noite dentro do clube. Então nós temos 2 salas de aula no clube, onde os atletas, todas as noites que eles tenham dúvida, eles podem ir até lá, junto com os professores, para fazer trabalhos escolares, ou que eles tenham dúvida de alguma situação que tenha ocorrido em alguma matéria do colégio. Você falou que na formação, na aprovação, tem o psicólogo, tem o assistente social, tem a pedagogia. Quantos profissionais o São Paulo tem nessa área? Você falou dos 3 professores particulares. Quantas pessoas o São Paulo tem nessa área, só visando realmente o ensino formal? Na área social, nós temos 2 psicólogos, um assistente social, um coordenador pedagógico, 5 professores particular e o dentista, né? Então temos aí mais uma rede de 7, 8, 9 pessoas aí para colaborar com os atletas ali fora do campo também. Bacana, importante isso. Eu tive uma preocupação por ser a categoria sub-14, mas convivi por influência de muitos profissionais, até nas categorias maiores, que tinham isso bastante em mente, né, essa preocupação com os garotos nesse sentido. Só que uma coisa que me pegava sempre, que me deixava bastante preocupado, né? Quando o garoto estava no sub-17, se ele tivesse um ensino normal, ele já estaria saindo do terceiro colegial, né? Então ele poderia entrar numa faculdade EAD, enfim, exatamente quando ele estaria entrando nos juniores, ou finalizar o processo de ensino no terceiro colegial. Isso existe dentro do São Paulo, essa preocupação também de, pelo menos com o atleta sub-17, ele está finalizando o processo do colegial? Sim, sim, sim. O nosso pedagogo lá, ele é muito criterioso em relação a isso. Então ele cobra muito isso dos meninos, deles estarem obtendo nota e passando na escola também. Hoje nós temos essa felicidade de todos os atletas estarem chegando aí no sub-17 já no ensino médio. E quando eles completam o ensino médio, claro, é uma opção deles, né? Seguirem ou não depois para uma universidade, para uma faculdade. Mas o São Paulo cumpriu ali até o ensino médio. E os atletas que querem ingressar numa faculdade já saindo ali, sempre tem os atletas que querem já permanecer estudando. O São Paulo colabora também com eles ali. Hoje nós temos aí 5 ou 6 atletas que terminaram o ensino médio e já estão cursando a faculdade já. Bacana. Tem uma pergunta aqui que a gente pode até passar. O Marcelo está perguntando como estão as programações pós-quarentena. Tá tudo parado lá? Tá tudo parado. No hotel tá tudo parado. Tá tudo parado, Eduardo. Tudo parado e até então sem previsão de retorno, né? Nós estamos acompanhando aí, temos conversado com alguns amigos da área e sabendo aí, nós temos que aguardar realmente, no caso, o nosso governador de São Paulo, quando que vai estar liberando essa situação, se liberar, quando vai voltar e como vai voltar, né? Então, com certeza deve ter muita restrição e muitas orientações para serem feitas para os clubes para conseguir receber os profissionais e os atletas, né? Nesse retorno. Vou dar um alô aqui para o Zanella. Grande Vitão, um grande abraço, Vitão, fera. Vi sua live com o Mauro Júnior, ficou show de bola, cara. Assisti lá, ficou muito boa. Deu para pegar bastante ensinamento de como é o tratamento lá na Europa. Bem legal. Isso que tem uma pergunta aqui do André, um pai de um atleta nosso que foi para o Atlético Paranaense, perguntando sobre esse número, né, de atletas, 32 atletas e tudo mais. Quantos desses atletas vocês objetivam que chegue no profissional? Acredito que todos, né? Não dá para
pensar ali em menos. Vocês fazem um cenário de preparação dentro de toda essa situação de preparação do atleta tá vivenciando ou tá bebendo também do profissional do São Paulo, João? Sim, acho que o objetivo de todos é que a gente consiga colocar o maior número de atletas no profissional. Acho que esse é o principal função da base, né? A gente preparar os atletas tecnicamente, fisicamente, psicologicamente, para eles conseguirem estar chegando ao profissional de São Paulo. Mas sabemos o quanto esse processo é difícil, né? O São Paulo hoje, felizmente, consegue ter um grande volume de atletas hoje no profissional e a gente municia isso aos atletas que eles precisam buscar no seu dia a dia melhorar para com que eles cheguem e possam chegar no profissional também, né? Isso é ali, nós estamos sempre passando isso para eles e preparando eles para isso, né? Tanto que nossos psicólogos têm reuniões semanais com eles, né? Tanto para que eles a cada dia possam ser melhor que eles mesmos, buscando sempre essa evolução, né? Para conseguir chegar no profissional do clube. Bacana. A categoria sub-14 é a porta de entrada oficialmente dentro da categoria de base. Embora você já tenha as categorias sub-11, como você falou, disputando o Campeonato Paulista, sub-13 também, né? E eu acredito que o sub-12 e o sub-10, que é primeiro momento ali, também tem uma demanda. Mas conta pra gente, depois do sub-14, o menino entrou, foi aprovado, festa, confete, tudo mais, confete baixou, o pai chorando saiu ali do portão, o menino entrou para dentro. Como que são essas rotinas aí para o menino que entra aí dentro do lá no Natel? Sim, a gente fala que mais difícil do que ser aprovado é permanecer no processo, né, Eduardo? Acho que é bem difícil você permanecer no processo. Sabe o quanto todos nós temos a boa cobrança durante estar com esses atletas, né? Na categoria sub-14, a gente tenta dar uma tranquilidade aos atletas, de certa forma, com que a gente sabe que eles vêm de diversas realidades, né? O sub-14, né? Então, quando eles passam a morar dentro do clube, tem muitos atletas que talvez nem não tenham o conforto que o clube possa oferecer para eles. Então, isso também passa da adaptação dos meninos, né? Então, na nossa categoria sub-14, nós temos esse cuidado de permanecer pelo menos um ano com eles para que eles possam se adaptar e conseguir desenvolver o seu melhor futebol. Que seria muito fácil o menino não conseguir se adaptar e você com 6 meses mandar ele embora. Aí seria um tiro no pé porque você acreditou nele há 6 meses atrás, você fez todo um processo com ele e acabou mandando ele embora com 6 meses. Então a gente acredita e a gente permanece com o sub-14 hoje pelo menos por um ano. Então aqueles que realmente não conseguiram engrenar no processo, não conseguiram se encaixar por N situações, aí infelizmente a gente tem que liberar os atletas a seguir. Quando eles passam para o sub-15, já é um ano que eles começam a competir oficialmente, né? Começa a ter o Campeonato Paulista, apesar de que aqueles que se destacaram no sub-14 já começam a ter oportunidades de estar no grupo do sub-15. Tem já o Campeonato Paulista e toda a estrutura que o clube tem a oferecer para eles. Nosso sub-14, nosso sub-15 treina hoje no período da manhã e estuda no período da tarde, né? E o Campeonato Paulista, como é rotina, né? Todo mundo já conhece, tem os jogos ao sábado de manhã. Então, aos sábados, após o jogo do sábado, atletas que estão mais próximos da família ou que a família vai buscar o atleta no clube estão liberados para passar o final de semana com a família. Aqueles que não estão com os parentes tão próximos permanecem no clube, né? Então, o clube permanece 24 horas ali para cuidar desses atletas também, né? Importante. Tem uma situação que eu assim, tenho muita curiosidade e muita preocupação. Vou fazer a pergunta, mas antes vou dar um alô aí para o Sintra, que a gente fez uma live ontem, também foi show de bola, lá do Fluminense. João, qual que é a preocupação de vocês em relação ao domingo? Porque segunda tem treino, terça, quarta, quinta, escola, tal. Sábado tem o jogo do Campeonato Paulista, que querendo ou não movimenta
o centro de treinamento inteiro. Às vezes não tem o jogo no sábado, né? Vocês também, as categorias menores jogam no domingo, mas para aquele atleta ali do sub-16 ou do sub-15 que está ali no banco de reservas, às vezes não foi relacionado para o jogo. Qual que é a rotina dele? Qual que é a preocupação de vocês do tempo deles no domingo? Que é um tempo meio relativamente parado. Fica mais ocioso, né? Não tem nenhuma atividade. O nosso diretor atual, o seu Canassa, ele é muito preocupado com isso, né? Ele se preocupa muito com esses meninos que são de longe e que ficam e permanecem muito tempo no CT. Então ele conversa bastante com o assistente social e para que consiga colocar esses meninos em atividade. Então uma atividade que tem virado até rotina dentro do clube até algum tempo atrás era só para aqueles que ficavam no CT, que moravam mais longe. Hoje tem meninos que moram próximo e querem ficar no CT, porque seu Canassa tem hoje dentro do Morumbi um camarote que é da categoria de base. Então todos os jogos do São Paulo no Morumbi tem lá um camarote para a categoria de base. Então nos últimos tempos aí, mais no ano passado, os meninos tiveram vários jogos aos domingos que eles estavam indo acompanhar o jogo no Morumbi. Então um camarote com toda a alimentação para eles, que eles conseguem vivenciar muito mais essa paixão pelo clube, né? E assistente social nos domingos que não tem, ela tenta propor atividades junto com os meninos, seja externa ou interna, para estar movimentando esses atletas que permanecem no clube. Que bacana, para tirar um pouco um marasmo, né? Às vezes o menino fica ali o dia inteiro no quarto com o celular na mão, exatamente porque não tem muita atividade para fazer. Sim, tem atleta que mora longe que vai para casa a cada 6 meses, né? Só nas férias escolares, né? Você imagina deixar esse menino trancado dentro do quarto. Teve profissional, uma vez eu estava numa sala de discussões, eu coloquei esse ponto, e aí a resposta era assim, não, mas domingo ele tem que descansar. Eu falo, não, tudo bem, vai ter o domingo que ele vai descansar, mas não é todo domingo que eu fico o dia inteiro na minha cama, vendo meu celular ou jogando videogame. Sim. Tem domingo que eu quero conhecer um lugar novo, quero bater um papo com meu colega, enfim. Né? Sim, ou até mesmo fazer uma atividade. E assistente social que faz esse contato com as famílias diretamente, né? Dependendo do atleta, ela tenta fazer alguma composição que ele possa vivenciar uma rotina familiar nesse período, né? Então ela encaixa um atleta que tem uma família, vamos dizer assim, mais estruturada, coloca esse menino para ir junto, passar um final de semana em família, ter um almoço de domingo comendo aquela macarronada, tudo isso. Então ela consegue conciliar isso também. Eu tenho bastante essa discussão, né, desse comportamento. Eu lembro que em muitos treinamentos que eu participei, no PSTC, por exemplo, a gente levava os meninos para jogar beisebol num campo que tem aqui em Londrina. E, e assim, a alegria deles, cara, de ver alguma coisa acontecendo no domingo era incrível, assim. E descansavam, né? Sim, é o melhor descanso que tem. E tem uma mesa agora, tem um fute-mesa no clube lá que o pessoal colocou agora. Caraca, tá dando cada racha lá, Eduardo. Já que não quer sair de lá, não. O preparador físico tá pensando em levar a mesa pro treino já? Os treinadores estão fazendo futebol no campo agora, porque o molecada não quer sair da mesa, não. Essa fute-mesa é engraçado, né? Porque ela junta o futevôlei, o ping-pong. O que tem? Você tocou num assunto legal. O que tem em Cotia, assim, em termos de uma sala de convivência, de atividades ali extra-campo? Eles... No CT nós temos uma quadra de areia, né? Que aos finais de semana fica disponível para os atletas, uma quadra poliesportiva, uma quadra de areia, uma quadra poliesportiva, esse fute-mesa e uma sala de jogos que fica à disposição dos atletas, né? O ping-pong, pimbolim, fica lá à disposição deles. No hotel, para as categorias maiores, né? Porque no hotel fica do sub-17 e o sub-20. Aí tem o ping-pong, tem o pimbolim e tem a sinuca já no hotel para os atletas que ficam lá na parte de cima do clube. Legal. Dá uma alô aí, eu vi a entrada do Michael, nosso diretor, né? Tem alguns profissionais aí também que estão assistindo a live aqui da Arena Feixe. Parceiro nosso de
Campo Limpo, o Marquinhos, futsal, uma escola lá de futebol, bem bacana. Presença aí dos amigos. Agradecer a presença aí e obrigado pelo convite aí. Agradecer o Maicon aí pelo convite. É isso. O Maicon falou, pô, eu tenho que bater a meta dos top 20 do Brasil. Eu falei, pô, do São Paulo eu vou tentar o João lá pra gente chamar. O Rafa é um cara muito... Você também é um cara bastante fechado, mas o Rafa é mais fechado ainda. Mas deixa eu conseguir uma live com o Guardiola e talvez ele aceite a gente falar com a gente aí. O Klopp é difícil. Tá convidado já, Rafa. Rafa Klopp é difícil. Rafa Klopp é difícil. Ele falou que Sport TV pra cima só. Ele só gosta de Sport TV. Tá certo. Tem que valorizar. Rafa é um cara que merece esse cuidado. Vamos falar assim. Eu não vou falar como que o Marcão Pirassununga chamava ele, mas é um cara... Se você aceitar, eu não falo, Rafa. Cara, gente boa demais. Saudade aí do tempo de resenha lá no DB e de muito aprendizado. Às vezes, vou até colocar essa história. A gente tava numa reunião mais à vontade lá e o Rafael sempre no computador, cara, trabalhando que nem louco, fazendo os treinos dele, relacionamento e tudo mais. E o Renato e o Guilherme batendo bola, brincando, falando besteira, e acho que ele devia pensar, pô, esses caras aí não gostam de coisa séria. Mas é um cara sensacional. Eu sei bem o que é isso. Ele só se solta no futebol. Futebol lá no CT lá, o bicho pega. Não, aí a gente fazia um bate-bola na chácara lá, de vez em quando ele vai. A gente fazia um bate-bola lá, que era desse jeito mesmo. Craque. Rafa Lugano. Direitinho, ali é quente. Legal. João, assim, cara, você chegou no São Paulo e vivenciou várias situações ali, você falou, e você preferiu a supervisão. O que te chamou a atenção dessa função para você escolher essa função? Eduardo, eu sempre tive uma facilidade com papel, com organização. Então, talvez eu fui vendo, no futebol ali, que existia talvez uma área que precisaria ali, ou talvez dentro do São Paulo, no momento, uma área que precisava de um certo cuidado. E eu sempre gostei muito. Então, os amigos que estão aí, que trabalharam comigo, sabem o quanto eu me dou bem com papel, com computador, com essa organização. Então, eu vi ali uma área que dentro do futebol talvez me daria uma segurança maior. Então, por isso eu optei a ir para essa área da supervisão aí no momento ali. Já tive vivenciado outras áreas de auxiliar, de preparador físico, até preparador de goleiro. Eu fui em algumas oportunidades no Paulista das categorias menores para contribuir com a gestão que estava contratando um preparador de goleiro. Então, achei ali uma coisa com que eu me identifiquei muito também. Então, assim, eu sei que é muito trabalhoso, todas as áreas são muito trabalhadas dentro do clube, mas a gente é sempre o primeiro a chegar, o último a sair. Então, eu me identifiquei e gosto muito dessa função e tenho tentado a cada dia crescer dentro dela e tentando me preparar ainda mais. Bacana. É engraçado, né? Eu sempre vi isso, reparei isso em você. Você é um cara bastante organizado e até nos nossos combinados você sempre foi um cara muito, assim, cumpriu tudo, né? Horário e tudo mais. E isso mostra a qualidade que você tem como supervisor. A gente conhece alguns profissionais no futebol que deviam ser chamados de retrovisor, né? Não supervisor. E essa organização faz todo sentido na sua função. Isso reflete em muitas coisas. Tem algum cenário que você falou assim, pô,
se eu não tivesse, ainda bem que eu me precavi para isso, porque senão eu ia estar lascado hoje numa viagem, num jogo, alguma coisa assim que você fez, se organizou e essa organização salvou a pele. O nosso dia a dia é isso, né, Eduardo? O nosso dia a dia é você estar com tudo planejado e programado com a comissão e depois você colocar tudo isso em prática e supervisionar se está dando certo. Mas teve uma situação que foi muito engraçada e felizmente no final deu tudo certo, e porque acho que o grande papel do supervisor é que você não estresse de alguma forma os atletas de comissão técnica, né, para ir para o jogo ou coisas assim. Nós fomos para um torneio em 2017 na Cruzeiro Cup em dezembro, lá na Toca, e nós fomos com o ônibus fretado do clube. E nos primeiros 2 dias nós tínhamos utilizado uma van que tinha nos levado para ver alguns jogos, para ir para o congresso técnico, algumas coisas assim. E nisso, converso com o cara da van, beleza, e mas nós estávamos indo para os jogos com o nosso ônibus. Eu fazia algumas coisas com a van, que eram coisas com a comissão, ou que eu ia com o congresso resolver alguma coisa. Contratava essa van. Teve um dia, nós tínhamos jogo logo pela manhã, 8h30, 9h, nosso jogo era lá na Toca da Raposa, e nós tínhamos que sair do hotel às 6h30 da manhã. Nós tínhamos que sair do hotel, porque pegava um trânsito do hotel que nós estávamos até chegar na Toca da Raposa, pegávamos um trânsito para chegar no jogo. Beleza, desci antes, fui tomar café, eu olho, o ônibus não chegou. Fala com o motorista e fala, João, já estamos chegando. Os motoristas não tinham ficado no mesmo hotel que nós, só que eles sempre chegavam meia hora antes para a gente ir para o jogo. Então eu olhava, eu desci meia hora antes, não estava lá o ônibus, falei, cara, aconteceu alguma coisa. Já mandei mensagem pro motorista e falou, João, o ônibus não está funcionando, não está pegando. E era um desgaste grande, um deslocamento grande até a Toca. Falei, meu Deus do céu, isso não vai dar certo. Liguei pro cara da van. Falei, você consegue me ajudar? Meu ônibus não está funcionando, que não sei o que. João, eu tô mandando um mecânico lá, não sei o que, vou tentar ver, que não sei o que. Beleza. Ele tentou alguém para ajudar no ônibus, o ônibus não pegou nesse tempo. Nós tínhamos saída marcada às 6h30. Eu consegui com o cara dessa van depois um ônibus de linha. Um ônibus de linha. Não sei o que ele conseguiu. Tinha, acho que algum amigo ou parceiro dele que estava próximo ao nosso hotel. Que, por exemplo, tentamos arrumar o ônibus até 6h20, não deu certo. Falei, manda o ônibus de linha. Fomos com o ônibus de linha, assim. Não estava sendo utilizado, estava parado, assim. Fomos com ônibus de linha pro jogo na Toca. Assim. Os atletas nem ligaram nada, estavam no ônibus. O que aconteceu? Hoje o ônibus não tá... vai para limpeza, alguma coisa, e nós vamos seguir aqui. Fomos com ônibus de linha. Então foi muito engraçado que em meia hora, assim, nós conseguimos resolver essa situação. Muito rápido, assim. Não atrasou. Claro, a comissão pergunta o que aconteceu. Você fala, aconteceu alguma coisa, depois a gente conversa melhor. Mas conseguimos ir, os atletas não perceberam nada, foram bem tranquilos no ônibus e conseguimos ir pro jogo. Essa foi uma que me marcou bastante. Foi até difícil escolher uma foto vitoriosa, vamos falar assim, sua, porque são muitas no Facebook. Conta um pouquinho de uma conquista tanto na escola, né, que você deve ter várias, e uma conquista também no São Paulo, que te marcou bastante. Na escola, teve uma conquista que me marcou muito, que foi um torneio das escolas licenciadas. A gente conseguiu por alguns anos, né, dentro das escolas licenciadas, pelo que nós realizávamos aqui, ser campeão geral do torneio das escolas licenciadas. Só que teve um ano que foi assim super marcante, foi o primeiro e único ano que a competição foi realizada nas estruturas do São Paulo. Então foi utilizado o social do São Paulo e a final foi no Morumbi. E nós conseguimos ser campeões no Morumbi do torneio das escolas licenciadas, né? Foi a categoria sub-15, na época era o 9-5. Nós somos campeões do torneio das escolas licenciadas dentro do Morumbi. Então isso para mim, como torneio das escolas, assim, dentro da escola, me marcou muito. Por você estar numa escola de futebol e ser campeão dentro do Morumbi é uma emoção gigantesca, né? Você trocar no vestiário do clube. Então é muito emocionante. Dentro das conquistas no São Paulo, temos várias também, né? Todas têm as suas emoções diferentes aí. Talvez a que está mais à flor da pele, mais recente, é o título sub-17, né?
Nós fomos campeões aí em novembro, sobre o Palmeiras, né? Numa final assim que nós poderíamos perder por um gol de diferença, porque nós tínhamos vencido o jogo da ida por 2-0, poderíamos perder por um gol de diferença, aí você toma 2-0, fala, nossa, tá tudo acabado. Aí você faz 2-1, logo em seguida você toma o 3-1, você fala, não acredito. E o Palmeiras com uma baita geração 2002, você fala, não acredito, 3-1. Aí o Palmeiras faz o Palmeiras faz 4-1 na gente, a gente fala que não dá mais, nos acréscimos a gente faz um gol, 4-2, vai para os pênaltis contra o Palmeiras e é campeão no Pacaembu sobre o Palmeiras. Então acho que essa é talvez a mais recente, assim, então marca bastante por toda a emoção que foi durante a partida, e você está desiludido, não dá mais, não, agora dá, não dá mais, agora dá, não dá, não, agora dá, acha um gol. A RS também foi muito marcante em 2016, da forma com que nós fomos, tudo em cima da hora, e foi uma baita de uma experiência. A RS é sempre gostoso lembrar. Temos a Supercopa também, né? Do Sub-20, no Allianz Parque, ganhando do Palmeiras nos pênaltis também. Tem a Copa do Brasil Sub-20. Então são alguns torneios assim que nos marcaram bastante aí. Legal. Tem uma pergunta aqui, eu vou incrementar ela. Quanto de influência externa, né? No caso, supervisão, a questão administrativa pode colaborar em resultados positivos em campo. E eu acredito que, como você deu um exemplo, né? Em termos de logística e tudo mais, mas conta aí pra gente quanto por cento e se dá mesmo para colaborar no resultado. Eu acredito que a gente colabora com o processo, né? Não no resultado em si. Eu acho que a gente colabora com o processo. Acho que o processo, eles são pensados por várias cabeças, né? Para a gente fazer uma viagem, fazer uma logística, então a gente tem que conversar com o nosso supervisor administrativo, que recebe algumas informações, eles nos passam as informações, a gente organiza as informações e junto com a comissão e com a coordenação, a gente traça quais são os nossos processos, né? A nossa programação, a nossa rotina, a nossa logística. A partir disso, a gente deixa tudo isso mais confortável para a comissão, que só vai pensar nos atletas em preparar eles da melhor forma possível. E nós vamos ativar todos esses processos e depois supervisionar para que tudo isso ocorra da melhor forma possível. Então, acho que eu acredito muito no processo, não que a gente influencia diretamente no resultado, mas naquele processo que é construído por todas essas peças dessa engrenagem. O Alessandro aí, grande abraço. O Ale aí, grande abraço, Alessandro. E eu quero chamar um abraço aqui pro Dr. Sema aí, que acabou de entrar, pai de um aluno aqui em Sorocaba, um grande médico, um grande amigo. Um grande abraço, doutor. Legal. O Alessandro fez uma live também com a gente, com o Mike. Sim, eu acompanhei um pouquinho. Legal. O Alessandro também é lenda do futebol. Fera, isso é fera. Sim, a gente tem muitas curiosidades, né, desse processo todo de como é Cotia e como é o cotidiano de vocês, porque a gente vê o cenário, a gente que está na escola, vê um cenário muito de fora, muito externo, e acho que vocês ali dentro só tem aquele momento, né, de observar, de receber o jogador, mas a gente não imagina que antes dessa recepção teve uma reunião que mudou tudo e você está ali pensando naquela reunião, atendendo ali as pessoas. Como que você lida com esse amontoado de funções e amontoado de processos no dia a dia? Você tem uma rotina, segunda é isso, terça é aquilo. Dá para fazer isso no futebol do Brasil? Eduardo, acredito sim que dá. A partir do momento que a gente tem a equipe, né? Eu acho que as pessoas que trabalham conosco, eu acho que é muito importante as pessoas que vão estar colaborando conosco dentro desse processo, né? Então, nós temos uma semana realmente bem cheia,
hoje na nossa área ali na supervisão, né? E a gente diz muitas vezes que é o departamento de futebol, né, dentro do clube, né? Não é o administrativo, é o departamento de futebol, que muitas coisas ou a maioria das coisas passam por ali, para que a gente possa passar para as comissões técnicas. A gente tenta seguir algumas rotinas, né? Então, na segunda-feira, dentro do nosso processo, a gente, na parte da manhã, nós tentamos ali deixar tudo organizado em relação às competições que ocorreram no final de semana, em relação a tabelas, classificações e controles, né? Que são desde atletas lesionados, suspensos, para estar municiando isso a comissão técnica e a diretoria, né? Então, hoje a nossa diretoria é muito presente em relação a isso. Então, logo após o jogo, ou no primeiro dia útil, assim vamos dizer, ela já quer as informações assim sobre o campeonato. Então, a gente vai e deixa tudo isso pronto para eles. Da mesma forma com que a gente recebe os atletas todos na segunda-feira, né? Todos esses atletas que chegam para passar no monitoramento no clube chegam na segunda-feira. Apesar que eles tenham só na terça-feira, nós pedimos para que cheguem na segunda. Porque geralmente tem deslocamento, tem viagem, tem ônibus. Então a gente quer que eles permaneçam pelo menos uma noite tranquilos para que na terça-feira eles possam treinar e estarem descansados aí para poderem treinar. E aí a gente vai seguindo com algumas demandas que vão fugindo um pouco da rotina. Nós somos em 3 ali no departamento. Algumas rotinas vai surgindo algumas surpresas na semana. A gente vai resolvendo e já vão se preparando, né? Quando tem as competições nacionais, geralmente no meio de semana, então talvez um dos supervisores já esteja viajando, isso já chegou na semana anterior, na quinta ou sexta-feira já chegou as informações sobre passagem, sobre hotel, então já está tudo meio que organizado. Viagem na terça-feira, geralmente, joga na quarta, chega na quinta, e a gente vai se ajudando ali dentro dessas situações no clube, né? Nós somos um supervisor administrativo, como eu falei, 3 supervisores e temos 2 jovens aprendizes, né? Que também nos ajudam, né? Então, que acaba tendo muita coisa que é burocrática, digitar ficha, arquivar ficha, receber uma ficha ou um atestado médico. Então, nós temos ali alguns aprendizes ali que nos ajudam também nessas outras situações que acabam sendo mais repetitivas, né? De digitar ficha, de passar isso, de digitalizar um documento. Então, eles também nos ajudam em relação a isso. Legal. Uma curiosidade que me veio, o São Paulo tem algum trabalho social com as comunidades em volta ali do CT? Algum atendimento, algum programa assim que vocês atendem essa comunidade? Ou fica realmente pelo emprego dessas pessoas, né? Sim, sim. Não temos nenhuma atividade voltada para a comunidade ali de Cotia, né? Mesmo porque o CT acaba sendo um pouco afastado do centro de Cotia para talvez as comunidades terem acesso. Mas hoje muitos profissionais da área da jardinagem, da manutenção, são moradores ali de Cotia, né? Até é importante mencionar desses profissionais aí, e da importância que o São Paulo tem com esses profissionais e com os processos. Hoje nós temos 160 atletas alojados, como eu falei. Nós somos no total de funcionários do clube, né, entre manutenção, segurança, cozinha, comissões técnicas, somos em 172 funcionários para suprir todas essas necessidades, né? Então, você vê que é quase um funcionário por atleta, né? Para conseguir fazer toda essa engrenagem rodar. Então, a importância que o São Paulo dá a todo esse processo é esse CT que é gigante. É uma cidade, realmente é um ícone aí no futebol. Teve uma pergunta do William atrás, vou meio que juntar com a minha pergunta. Você já está trabalhando no São Paulo há algum tempo e muito provavelmente já vivenciou histórias com jogadores que hoje estão no cenário profissional, no futebol profissional. Tem algum atleta que você destaca, não necessariamente só pela qualidade dele, mas por alguma situação que vocês viveram juntos? Esses atletas que estão chegando hoje no profissional, eu tive alguns contatos, né? A geração 99 foi a que nós viajamos e passamos por algumas dificuldades no bom sentido, né? Da viagem para a Copa RS, né?
Então, viajei com o Luan, que hoje está no profissional, sei com uma Copa RS, o Luan que estava recém subindo do Sub-17 para o Sub-20, já enfrentou essa viagem, ganhou durante a competição a titularidade. O Gabriel Novaes, que foi artilheiro da Copinha em 2019, depois chegou a ser negociado com o Barcelona por empréstimo. Então, nós tivemos várias situações ali com esses meninos aí, e depois a gente foi no dia a dia ali conseguindo conviver melhor com esses meninos aí, né? Acho que também, eu vi aqui, acho que a pergunta do William passou aqui também para mim, atletas que não têm talvez um grande destaque, né, nas categorias menores e consegue chegar na categoria. Nós temos alguns exemplos aí que são atletas hoje que são absolutos no time do Diniz, né? Talvez o Igor Gomes e o Anthony nas categorias menores ali, no 15, no 16, no 17, não eram titulares absolutos, né? Eram atletas que participavam realmente do processo, mas não eram titulares absolutos. E quando chegou no Sub-20, conseguiram ter aquele estirão ali, performaram muito bem e até hoje no profissional são peças importantes, né? Legal. O Gabriel Novaes, que veio lá do Tolentino, um projeto que tem ali no Osasco, né? Isso, o Zé Tolentino, ele mesmo. Zé Tolentino. Zé Tolentino, foi lá que nós captamos o Gabriel, um amistoso de final de ano, assim. Final de ano, não, desculpa, no meio do ano, antes das férias escolares ali. Conseguimos num amistoso que era 9-7, o Gabriel 9-9 jogou, fez gol, logo na sequência foi já para a Copa BH, jogou bem, graças a Deus, tem ido muito bem aí hoje. Essas histórias aí dessa molecada que vai chegando, né, João? Vai passando por nós. A gente teve assim, a alegria, né, de poder aprovar 2 atletas, eu estando no Desportivo Brasil e você na escola do São Paulo ali de Sorocaba, aprovar 2 atletas da escola, e até hoje a gente bate papo. Hoje mesmo mandei uma mensagem pro Matheus Pansanato, ele me respondeu, o Riquelme também, um menino que continua no futsal, né? Sim. Do Sorocaba. Então é bem bacana, né? E já estão caras que a gente conheceu, barrigudinho ali, pô, pequenininho, né? E você eu fiz uma viagem com eles, né? Uma viagem que nós fizemos para a Itália. Nós queríamos muito levar os 2. A gente sabe das dificuldades que eles tinham, da situação da família. Nós compramos a televisão, a família dele rifou a televisão, viajaram sem tirar nenhum custo do bolso, pagando com a rifa da televisão, viajaram e foram muito bem na competição, uma competição nível intermediário, e eles foram muito bem na competição. Nós somos o 3º lugar nessa competição, um torneio em Cantu, na Itália, foi bem legal. Até teve um atleta que também participou conosco nessa viagem, o Riquelme e o Pansanato vão lembrar, que é o Henrique. O Henrique está no Grêmio Osasco hoje. Joga no Grêmio Osasco também, e eu, de vez em quando, eu falo com eles também, é bem legal. Legal. E o Pansanato, eu só enfrento ele, né? Então é sempre aquele respeito ali do adversário na hora, tá tudo bem, como você tá, seus pais, como tá? Sempre rápido ali antes dos jogos ali. É um garoto nota 10. Teve uma história bacana com ele lá no Desportivo. Eu levei ele para um jogo de titular, né? Camisa 8 e tal, e ele tava numa crescente legal. E aí começa o jogo e tal, e um jogo bem difícil pra gente, porque a gente jogava sempre com as categorias maiores. E aí eu começo a aquecer um menino que era da posição dele. Eu não ia tirar ele, mas eu começo a aquecer antes do intervalo o menino para ele entrar já depois do intervalo já aquecido. E ele olha, assim, eu percebo que ele olha pro menino e fala assim, pensa, né, eu vou sair. E aí nesse cenário ele chuta e tem uma jogada boa assim, chuta e quase faz o gol. Ou faz o gol, não me lembro, ou quase faz o gol. E aí depois o menino entra no lugar de outro menino e tal, e, enfim, termina o jogo, ele pega e fala assim, professor, se eu não acerto aquele chute lá, você ia me tirar, né? E ele é todo tímido, né? Eu acho engraçado ele
Falar um sair pouco. dessa timidez e perguntar. Tem algum menino que você percebe? A gente tem o Messi, né, que tem um pouco essa característica também. A gente tem o nosso presidente Fernandinho, que é um cara extremamente assim fechado também, não é de muita conversa, né, aleatório. No futebol a gente sempre gosta dos caras que tá com um sorriso no rosto, que vão para cima e tudo mais. Tem algum garoto que você conhece aí do São Paulo que tem essa característica de ser mais fechado, mas que é um baita de um jogador? Ah, tem sim, Eduardo. Tem os meninos que preferem se resguardar mais, né? Tem um menino que eu gosto muito, é da categoria 2002, que é um guerreiro. Nós da comissão, da comissão e do clube, assim, a gente escuta pouco. Quando a gente vê ele um pouco mais soltinho, assim, a gente brinca, né? Pô, mas você é Uhum. assim? Os meninos falam, professor, você não sabe que ele é longe de vocês. Você não imagina o que é. Que é o Gabriel 2002, lateral esquerdo. Eu sou fã dele. Menino que parece que nos jogos grandes se transforma, parece que é um outro atleta, parece que ele dobra de tamanho, de uma vontade, um jogador excepcional. Eu gosto muito dele e ele é esse jogador assim mais na dele no dia a dia. Muitas vezes foi capitão por essa postura dele, sabe? Um menino muito sério, muito centrado assim. Vou aproveitar, João, para fazer. Tem uma pergunta que veio aqui. Eu vou usar você para educar, às vezes, alguns garotos nossos ou pais que não têm um pouco dessa noção. Você trabalha no São Paulo dia a dia, então o branco, o vermelho e preto são cores do São Paulo. Conta um pouquinho desse cuidado que quem visita o São Paulo, quem visita qualquer outro clube, deve ter em não falar de outro time, em não estar com uma camisa de outro time. Enfim, conta um pouco desse respeito que a gente tem que ter, né? Eu acho que o respeito é tudo, né, Eduardo? A gente sabe que todo mundo na sua infância torcia por algum clube ou tem afinidade por algum clube, mas por alguma situação, por você ter um talento em casa ou alguém que você vai indicar, você vai precisar em algum momento vivenciar ou entrar num outro clube, né? Então, acho que isso é muito importante no respeito entre as instituições, né? Eu acho tanto dentro do futebol como em qualquer outra área, né? Se você toma Coca-Cola, você não vai lá na loja na empresa da Pepsi, você vai entrar com a Pepsi na mão ou no Guaraná, né? Mas Uhum. respeitando a casa de cada um, né? Então, quando você entra na casa das pessoas, você tem que respeitar o que ela te oferece e a forma com que ela te recebe, né? Então, por isso é muito importante esse respeito. Acho que o respeito, acho que é tudo. Acho que é muito importante esse respeito quando você está na casa de outro clube, gostando ou não, tendo afinidade ou não, algum motivo te levou a esse clube e você tem que respeitar ele. É importante você falar isso, cara, porque é uma coisa às vezes tão boba para algumas pessoas, mas a gente, quando a gente está dentro do clube, faz muita diferença, né? Sim. Até eu estive há pouco tempo num CT de um outro clube e estava bem na porta, né? Você não pode entrar com camisa. E aí vários meninos com camisas de times internacionais e tinha até um cara com uma camisa do rival. Eu falei, pô, mas assim como o Marcelo tá falando, né? O respeito e profissionalismo. Acho Exato, que exatamente. A gente vai de encontro. respeita a torcida de cada um, né? Mas ali naquele momento ali, acho que é profissionalismo acima de tudo ali, né? Como que é? Eu tive um exemplo. Eu trabalhei com um atleta que hoje está em Portugal, que teve um problema com rede social. Ele fez um comentário quando jovem, em relação ao São Paulo, e quando foi entrar no São Paulo, a torcida fez um barulho ali e ele acabou não sendo contratado pelo São Paulo, por conta desses comentários na infância. O garoto que quer entrar num clube, ele já tem que se preocupar, já tem que ter esse cuidado na rede social, não em não torcer ou não mostrar, mas já mostrar esse respeito. Eu acredito que sim, né, Eduardo? Acho que
quem é do meio futebolístico, vamos dizer assim, tem que ter um respeito maior por todas as equipes, né? As agremiações, que nós não sabemos o dia de amanhã, né? Então, acho que é muito importante esse respeito, desde as redes sociais, né? Acho que hoje está tudo muito fácil. Hoje, qualquer segundo que você postar uma coisa errada, a pessoa faz um print e ela aguarda para usar contra você daqui a algum tempo. Usar contra ou a favor, né? A gente tem a situação aí do Gabriel Jesus, do Luan, aí que o pessoal está usando para conseguir promover o quanto eles gostavam do clube que eles defenderam ou defendia. Ou defende, né? No caso do Luan, que era do Grêmio. Então, existe, acho que, muito cuidado em relação a isso. Além do mais que hoje os atletas, no geral, e acho que a juventude utiliza muito essa ferramenta, né? Utiliza muito. Hoje a rede social é de fácil acesso a todos e muito utilizado, né? Mas eu acho que, de qualquer forma, tem que ser bem utilizada, né? Dentro do clube, nos grupos, né? Que nós temos com as categorias, o nosso pessoal da assessoria de imprensa já participa, né? Nós temos duas meninas, né? Que são da área da comunicação, que participam com os meninos. E quando a gente monta o grupo de uma categoria que está chegando, ela já chega, já se apresenta e já orienta eles em relação a essa exposição, né? O quanto eles precisam se preocupar com a imagem deles e a imagem do clube, né? É importante essa. E o São Paulo sempre foi referência no comportamento dos meninos. Então, eu sempre trabalho no futebol desde 2002, então eu sempre escutei muito e sempre vi muito essa preocupação com o comportamento dos garotos. Fala um pouquinho sobre isso, sobre também esse DNA de Cotia, vamos falar assim. Eduardo, nessa situação assim, a gente tem um trabalho facilitado, sabe? Eu acho que toda a nossa estrutura e toda a preocupação faz com que os atletas sejam muito tranquilos, sabe? Isso para nós assim é uma coisa que a gente não se preocupa de certa forma, vamos dizer assim, porque todos os atletas assim são bem educados pelo clube. Acho que por tudo que eles vivenciam dentro do clube, né? Por toda a preocupação que eles veem que o clube tem com eles. Então isso é recíproco deles conosco, né? Então eu convivo com os meninos em viagens, em situação de hotel. Nós já chegamos em hotel de Campeonato Brasileiro Sub-17 uma semana depois de uma outra equipe ter passado lá e o pessoal falando, nossa, nem parece ser um time de futebol. O pessoal, porque semana passada o Clube X esteve aqui, fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram isso, fizeram aquilo. Você fala assim, olha, isso aqui é o nosso padrão. Ninguém está fazendo nada além do que eles são, do que eles fazem no nosso dia a dia. Entendeu? E até porque, um simples exemplo, o atleta hoje, se ele não cumpre com algumas obrigações mínimas dentro do quarto dele, ele é penalizado, né? A gente tem um processo no clube lá que, se o menino não arrumar a cama dele depois que ele foi treinar, ele tem uma penalização, né? Aí depois a faxineira que vai lá para limpar, ela faz a anotação que no quarto tal, a cama tal não foi arrumada, ele é comunicado depois. Então tem essas situações aí que facilitam, né? Mas são poucas, né? São poucas essas situações que acontecem dentro do clube. Legal. João, bom, eu tenho só agradecimentos aqui. O pessoal Olha o Brenão perguntando. aí, ó. O Brenão tá dando uma moral para nós. Não manda uma mensagem. Não manda uma mensagem. Tá dando uma moral na live aí, Eduardo. Um abraço, essa figura. Goleiro do Grêmio, figura. Casou já. Pô, eu vejo esses caras, João. Casou, tendo filho. Eu fico louco, cara. O tempo vai passando e a gente vai vendo eles. Mas é legal. Vai tendo as alegrias da vida, né? Ramon também, atleta nosso, tá no Avaí, também tá na live. Menino também nota 10 aí, tá? Vai se destacar aí nos próximos anos. Mas o Breno, você teve vivência com o Breno? Tive. O Breno foi para um torneio conosco para a França. Legal. O Breno foi quando esse torneio da França foi interessante, Eduardo, porque os meninos ficavam em casa de família, não ficavam em hotel.
Então, quando nós chegamos na cidade, as famílias pegavam eles, levavam eles para casa. E o Breno, sem comentários para a família dele, né? Sem comentários. Mari ali tá de parabéns pela educação dos filhos. E o Breno, com 12 anos, falava inglês fluente, né? Nós somos o Breno, o Breno tinha 12 anos quando nós fomos para esse torneio na França. E os meninos iam para casa de família. Nós ficamos, acho que foram 3, 4 dias na competição. Foi até engraçado que foi o primeiro ano na competição, que a competição não acabou. Que no último dia, que eram as finais da competição, fez um frio, era um vento, uma chuva, um frio, que a competição não acabou, cara. O pessoal cancelou a competição. A competição não acabou. E no dia seguinte nós íamos embora. E a família que foi levar o Breno para nós, a família toda chorando. O Breno ficou 4 dias com a família, largou a família chorando pro Breno voltar, pro Breno ficar na França, que tinha se dado muito bem com a família que ele tava. Então, o Breno é um menino iluminado, um ser especial, de uma família excelente. A Mari, pô, brincadeira. O pessoal é fera. Um grande abraço. Um grande abraço pro Brenão e feliz por tudo que ele vem conquistando. Vem acompanhando nas redes sociais aí. De vez em quando eu falo com a mãe dele, dou os parabéns para ela transmitir, que eu sei que deve ser pegada a rotina dele. Mas um grande abraço pro Brenão, é fera. Não é. Garoto nota 1000. O Maicon tá mandando um abraço para você, agradecendo aí Legal, obrigado aí, as experiências aí. E o Breno é engraçado, cara, porque assim, ele tinha uma facilidade muito grande de jogar com os pés. E ele era 9'9", e quando a categoria 9'8" subiu, o treinador pegou e falou assim para mim, falou, cara, eu tô tranquilo, porque eu tô começando meu time com um baita de um goleiro. Então esse ano eu consigo fazer janeiro tranquilo. Dezembro, no caso, que ele já tava pensando na troca. E eu consegui, cara, por um acaso, mas por um acaso mesmo, fui fazer uma avaliação em alumínio e tava lá o Andrei, que é primo do Breno. Então eu pude trabalhar com o Breno e com o Andrei. Andrei foi meu aluno também na escola por um tempo também. Andrei 2000, foi aluno nosso na escola também por um tempo. Legal. Bom, ali em Sorocaba é difícil quem não passou aí pelo teu olho, né, João? Colaboramos com alguns aí, né? Eles, cada um buscou o seu espaço, trabalhou buscando o seu caminho aí, a gente só tentou ajudar ali um pouquinho. Tem algum garoto mais garotos além do Breno, que você falou de outro garoto que estava no futebol? Alguns garotos que você trabalhou no... Tem o Breno, que está no Grêmio. Tem o Giovani, que está no Coritiba. O Giovani, que era do Corinthians, né? Que foi campeão mundial pelo Corinthians. É 9'4", passou também um período conosco na escola. Tem o Ronaldo também, campeão da taça com o Flamengo, né? Até naquela seleção da taça ele foi o melhor volante da taça, é jogador do Flamengo, hoje está emprestado ao Bahia. Acho que depois tem o Lucas Salinas, que está na Bulgária, é um atleta 2000, desculpa, um atleta 95, também, acho que da outra geração, acho que é o Breno, né, que acho que é o mais novo que está chegando. Depois dos 2000, 2001, já estava meio que na saída da escola ali, não acompanhei muito, mas fico feliz de alguns meninos que eu vivenciei na escola também estarem virando homens também, né? Até tem um pessoal, o Breno ficou sabendo, o pessoal fez um churrasco um ano aí, com a geração 99, 2000, os meninos todos indo para a faculdade, fiquei super feliz de estar com os meninos. Ele cobrou você de um churrasco aí, eu não sei se foi promessa de ele não veio, né? Ele não veio no churrasco, né? Ele não veio no churrasco. Esse é o problema. Então quem tá devendo é ele. É ele que tá devendo. E ele tem que pagar também, né? Ele agora, que é o profissional da história, né? Exato, ele tem que pagar. Exato. Tem que dar exemplo. Né? Bom, João, eu assim, cara, eu fico muito feliz mesmo, porque a gente, no futebol, as coisas, na minha opinião, elas se unem, né? Até teve uma pessoa que chegou e falou, pô, legal, bacana que eu conheci, acho que foi o William, o Capita, né? Ele falou assim, pô, eu conheci você numa situação e conheci o Fernandinho em outra situação. E aí eu fiquei muito feliz quando você falou que estava trabalhando com ele
e como as pessoas boas se encontram também, né? Se atraem, vamos falar assim. Pô, vi um elogio. E eu fico bastante feliz exatamente por isso, porque eu te conheci na escola de São Paulo, de Sorocaba, e depois te encontrei trabalhando no São Paulo Futebol Clube. E eu acho que nada é por um acaso, tem a sua competência, tem a sua pessoa, tem todo o valor que você agrega ao clube, mas eu acredito que é uma coisa também muito plantada desde o começo da sua carreira, desde que você começou, como você falou, né, muita organização, um cara ambicioso que sempre quis visar competições fora do Brasil. Eu lembro que a gente se conheceu nesse processo todo, você levando o seu time de Sorocaba para jogar em Curitiba, né? Sim. Isso me Exato. chamou muita atenção, porque para fazer uma captação para um clube que era do lado de Sorocaba, né? Que era o Desportivo Brasil. Eu falei, pô, esse cara está querendo muito, né? Colocar atleta aqui, isso deve ser enaltecido. E eu tenho certeza que não é à toa que o São Paulo viu essa William, né? Te deu a oportunidade de entrar no São Paulo, mas como você falou, entrar é fácil, permanecer é mais difícil. Você já Sim. permanece no clube há bastante tempo. Isso mostra muito da sua competência, por isso que a gente convidou você para participar aí da live, passar um pouquinho da sua experiência, do seu dia a dia do clube, para os garotos aí da nossa escola. Então, quem assistiu só um pouquinho da live, o que está assistindo só um pouquinho, a live vai ficar 24 horas, né? Disponível aí para vocês assistirem aqui no Instagram da Arena First. João, obrigado, cara, de coração mesmo, pelo Bom, esse tempo e pelos eu que seus agradeço, ensinamentos Eduardo. aí. Eu que agradeço muito, você é uma pessoa especial também. Desde a época do esportivo, nós éramos simples professores de escola. Você sempre nos tratou com muita educação, com muito respeito, desde esse torneio lá no Ranchinho, não era? Não era, era Ranchinho o nome do local. Na estrada do Ganchinho, lá em Curitiba. Ganchinho, exatamente. Desde lá, sempre nos tratou com muita educação, com muito respeito. Tanto você, como o Guizinho, como o Lucas Góes, todos ali que estavam presentes no torneio e depois, quando nós fomos encaminhando os atletas para o desportivo, sempre foi um tratamento excelente. Tanto quando eu conheci o Rafa, a gente lembrava de alguns lances ali durante essa competição, que nós nos encontramos no posto de gasolina, ficamos no trânsito para subir depois a serra ali em Juquiá, e ele contando também das rotinas com você, com o Guizinho, com o Lucas. Então, acho também que essas pessoas boas, elas realmente se atraem, em algum momento elas vão estar juntas novamente, como você teve com o Rafa em algum momento, hoje eu convivo com o Rafa, a gente vai um dia conseguir estar convivendo com certeza juntos aí, porque acho que as pessoas boas, trabalhadoras, têm que sempre estar prosperando aí dentro do futebol. Aí. Acho que isso é muito importante. Agradeço você aí pelo convite, vindo de você, não tive dúvida em aceitar, em poder trocar essa ideia com você aí, que é muito importante a gente tentar passar um pouco e contribuir com vocês, com os pais, com os alunos, com os parceiros aí que a gente tem nesse período que a gente tem que passar guardados, né? Vamos dizer assim, né? Para que tudo isso possa passar logo. A gente tem que usar a tecnologia para tentar ajudar o próximo, né? Ajudar o próximo a Exato. ficar em casa, adquirir conhecimento, adquirir experiência. Acho que esse é o nosso papel, né? Acho que é isso que nós temos que estar sempre fazendo, contribuindo E com preencher com todos. coisas boas, né? Eu falo Sim, sempre que muitas vezes teve uma vez que eu ouvi no futebol que no futebol o que é certo é errado e o que é errado é certo. E eu, cara, brigo diariamente para que isso não seja verdadeiro, não, né? eu não, eu não acredito, né? Não dá para Acredito que não dá para acredito que no futebol você tem a sua forma de pensar, né? Não tem o certo e o errado no futebol, você tem que fazer aquilo que você realmente acredita. E é isso. O Rafa é um amigo que está aí e sabe que a gente conversa muitas vezes e a gente fala em relação a isso, né? Em fazer o que a gente acredita, né? Fazer o que a gente acredita e vamos lá. beleza. Ó, eu vou colocar aqui, a gente vai fazer, peço desculpas por colocar o símbolo do Corinthians na nossa live, mas a gente vai conversar com o Du, que é um cara sensacional, hoje está no Marília, inclusive, é um preparador físico do profissional do Marília. Na segunda-feira a gente vai estar, na terça-feira a gente vai estar conversando com ele, e aí depois a gente fala.
Sim, só mandar mais alguns abraços dos amigos que Fica à entraram vontade. aí. O Ricardo que entrou aí, um grande abraço. Guilherme Sereta de Lima, esse grande árbitro aí que nos deixou. Cezinha, massagista do clube lá que está entrando aí. Um abraço para essas feras aí. Mais alguns atletas que eu vi que estão entrando aí. E se eu esqueci de alguém aí, me desculpa. Mas encaminho aí um grande abraço aí a todos vocês. Agradeço por participarem da live. Espero que tenham gostado. Agradeço o Eduardo aí, agradeço o Michael, agradeço a Arena First aí pela abertura da gente poder estar falando um pouquinho com vocês aí. Espero que tenha sido bom para vocês. Oh, foi ótimo. E passando por Londrina, conte com a gente aí para qualquer coisa. Pô, show de bola. Obrigado. Obrigado mesmo, Tá aqui para Eduardo. isso. João, Beleza. obrigado, cara. Obrigadão. Um abraço. Agradeço todo mundo que participou. O Baioc tinha falado que participou aí de um ano lá em Cotia. O pessoal que participou da live mandou pergunta. Sim. Pô, agradecer muito aí esse pessoal, que não é fácil ficar vendo minha cara o tempo todo aí na live. Não sei a do João, mas a minha... E nem a minha, que a minha é bem estragada também. Fracos de feição, mas Sim. eu acho que trazer você aí foi um acerto aí para todo mundo poder aprender um pouquinho mais de futebol. João, obrigado, boa Valeu, noite. obrigado a você, Eduardo. Grande abraço. Cuida aí nesse momento difícil aí. Quando voltar, vamos estar junto aí mais um pouquinho. Pô, com certeza. Obrigadão aí, Eduardo. Valeu, Valeu, obrigado. um abraço. Valeu, João. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.